Hoje, no Brasil, o mito que se construiu e que está trazendo um risco de saúde muito importante na área da superdotação é os desafios de um superdotado, eles precisam de tratamento, não é somente superdotação. E aí coloca aquela criança, aquele jovem, aquele adulto à mercê de tratamentos, de abordagem, de medicações que não são necessárias, sendo que toda aquela sintomatologia que ele apresenta é por falta de acolhimento do ambiente. Porque o superdotado, ele não tem o déficit. Exatamente a condição que tem esse nome, que foi nomeada como superdotação e no Brasil como altas habilidades também, é exatamente uma condição onde a capacidade é o que traz toda essa modificação que ele tem. Então, isso não é visto. A visão é, se ele tem capacidade, então ele tem tudo. Ele não precisa de nada, ele tem que saber tudo, ele tem que responder tudo, ele tem que se virar sozinho. E é aí que é o pecado, é o mito mais prejudicial e danoso. Começamos o mês de maio com uma grande novidade. O episódio de hoje é um oferecimento da Izar BMW, revendedora oficial BMW em Teresina. Mais do que uma marca parceira, a Izar estará caminhando conosco, apoiando histórias que inspiram, transformam e movimentam a vida das mulheres. Porque potência de verdade vai muito além do motor. Ela começa em quem dirige a própria história. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela e conheça a loja. Agende uma visita e, quem sabe, o seu próximo destino começa por lá. Olá, poderosa! Hoje o episódio é para quem acredita no poder da mente, da educação e da sensibilidade. Recebemos uma convidada incrível que dedicou a vida a olhar com profundidade para o potencial humano. A doutora Ouzeni Ribeiro é referência quando o assunto é superdotação, criatividade e aprendizagem de alto nível. Com mais de 40 anos de atuação na educação, ela traz uma abordagem única, acolhedora e cheia de propósitos sobre como despertar talentos e cuidar de mentes brilhantes desde cedo. Vamos falar sobre inteligência emocional, educação transformadora e como a escuta e o acolhimento são ferramentas poderosas na formação de crianças e adultos mais conscientes do seu valor. Se você é mãe, educadora ou simplesmente uma mulher que acredita no poder do conhecimento, esse episódio é para você. Vem com a gente e já aproveita para compartilhar esse episódio com outras pessoas e deixar aí o seu like. Seja muito bem-vinda, doutora Ouzeni. É com muito prazer e alegria que a gente recebe aqui uma mulher tão importante, né? Assim, que referência no Brasil, que fala muito sobre esse tema da superdotação, que muitas pessoas não conhecem direito, que tem muitos mitos, que tem muitos, às vezes, até preconceitos. E a gente vai bater aqui um papo hoje para esclarecer o máximo que a gente puder para a nossa audiência, para que possa aí ajudar, né, essas mães, mulheres, enfim, a entenderem melhor esse tema, né, tão cheio de mistério aí para a gente que não é da área. Boa tarde, França. Eu que digo o quanto eu estou feliz aqui. Cada vez que a gente tem a oportunidade de divulgar informações a respeito de uma área tão desafiadora, tão pouco compreendida, isso para nós é muito bom. Eu fico feliz porque eu acho que eu trago a voz das famílias, dos alunos, dos estudantes que hoje estão em sofrimento por falta exatamente de conhecimento adequado. E como é que você iniciou essa jornada por esse mundo aí da superdotação? O que lhe fez se interessar por esse assunto? França, eu entrei na Secretaria de Educação de Brasília com 19 anos. Eu entrei muito nova, era do tamanho dos alunos, era difícil identificar professor e aluno. E eu falo, aconteceram alguns casos nessa minha jornada na educação que foram me transformando, mas teve um que me marcou. E, a partir daí, quando eu descobri que esse garoto era superdotado, e aí eu comecei a falar, então, aqui faz sentido. E, dali para frente, eu comecei a ver. Era um aluno que extorquiu uma professora, ele tinha eu era diretora, coordenadora e depois diretora numa zona muito vulnerável.
economicamente. Então, havia um aluno muito difícil de comportamento, que o pai era presidiário, tinha toda uma vida de violência em casa. E ele dizia assim, professora, nunca me elogiei para o meu pai, porque quando elogia, ele me espanca em casa. Meu Deus. Então, ele era muito violento, o garoto, muito agressivo, muito reativo. E aí ele sumiu um celular de uma professora, e cada vez que sumia alguma coisa de valor na escola, todo mundo já olhava para ele, já sabia que era ele, e ele sempre recebeu esse estigma. Entre outros casos, nessa zona que eu trabalhava, né? Zona, quase que zona urbana, mas mais afastada. Então, quando eu levou o celular dessa professora, eu chamei para conversar, eu falei, eu não vou nem perguntar, porque todo mundo aqui já sabe que foi você. Então, eu só queria te pedir uma coisa, entrega para ela. Aí ele disse que realmente ia entregar. Aí, só que ao invés de entregar, ele marcou numa praça, e quando ela chegou para buscar, era ele mais 5. E aí ele exigiu um valor em dinheiro para poder entregar o celular. E ela teve muito medo, mas ele não a agrediu, não fez nada violento, mas ela teve que pagar para receber o celular. Quando, no dia seguinte, eu chamei para conversar e eu falei, você sabe que isso que você cometeu, pior do que o roubo do celular, é crime, porque foi crime com extorsão. Eu nem sei se o nome é esse, porque eu não sou do direito. Chamei de extorsão, porque você cobrou e ele me disse com muita tranquilidade, professora, você não pode fazer nada comigo, porque eu sei que até 12 anos eu sou criança, pelo ECA. Então, eu tenho 11, ninguém pode fazer nada comigo agora. E aí eu entrei em pânico, porque eu falei, meu Deus, como lidar com esse garoto? Porque o que eu queria é que ele entendesse tudo que ele vinha fazendo. E aí eu comecei a observá-lo na escola para tentar entender de onde eu poderia buscar algum recurso para ter um acesso a ele. E aí eu descobri que o que eu falei, eu tenho que ver onde o olhinho dele brilha. E aí eu descobri que ele tinha uma paixão por futebol. Quando eu descobri isso, eu chamei de novo na minha sala. Ele falou, qual foi agora, diretora? Qual vai ser a bronca? Eu falei, não é uma bronca. Agora, o que eu quero saber é o seguinte, eu quero montar times de futebol na escola. Eu não entendo absolutamente nada de futebol e eu quero que você me ajude. Aí ele falou, como que eu consigo fazer alguma coisa? Falei, você vai me ensinar, me dizer por onde eu começo e até a gente conseguir, e você vai ser o capitão desse time. Você é que vai coordenar. Foi a primeira vez que eu vi esse olhinho dele brilhar. E aí a gente já começou, ele foi me orientando e eu vi que o que ele sentiu, o poder que ele teve de pensar assim, ela não sabe, eu sei. Sim. Eu sei mais algo que ela não sabe. E aí a gente ficou juntos, montando, eu dando suporte, porque de fato eu não sabia, eu não estava fingindo, eu não sabia nada. E eu vi que durante um tempo ele foi formando times, e eu vi esse menino se modificar muito. É como se ele tivesse encontrado um sentido de estar ali. Uma utilidade, né? Uma utilidade, algo que ele tinha de bom que talvez ele nunca tivesse imaginado. Enfim, o que isso me ensinou? Aí, mais na frente, eu falo que é na época do Orkut, que nem existe mais, quando eu fazia alguma outra publicação, pessoal mesmo, que entrei na rede social, na verdade, eu entrei tem 5, 6 anos. Mas minha vida sempre foi em terra firme, né? No virtual tem 6 anos. Offline, no né? offline. E aí, eu publiquei alguma coisa de escola, que eu ainda estava, e aí ele falou... tinha uma mensagem lá, nossa, professora Zininha, a melhor professora do mundo, você é a melhor. E falou, eu falei, gente, mas peraí. Aí eu olhei o nome, eu falei, não é possível que seja ele, né? Aí eu escrevi, perguntei se era ele confirmou que sim, aquele seu aluno do futebol, do celular. Aí eu entrei no particular com ele e perguntei, onde você está? Isso ele já estava com em torno de 25, 26 anos. Onde você está? O que aconteceu com você? Você sabe onde ele está hoje, até hoje? Isso aconteceu na época do Orkut, tem cerca de eu acho que mais de 10 anos. Mas, de vez em quando, eu volto para saber como é que está. Ele está na Austrália e ele montou uma academia para trabalhar com crianças difíceis. E aí, essa academia de judô.
E aí eu fui olhar o perfil dele, eu me emocionei demais, porque você vê aquele monte de criança abraçando, pulando em cima dele, ele cuidando dessas crianças para tentar mudar A realidade. assim, qualidade de vida Ei. deles. Mas o que mais me emocionou foi quando, outro dia, eu olhando de vez em quando eu ficava olhando as Sim. postagens dele, ele estava tocando, parecendo um cavaquinho, alguma coisa assim, né? Aí alguém perguntou para ele, olha, mas você toca? Eu não sabia, algum amigo. Ele falou, eu aprendi aos 11 anos. Olha aí. Então, eu entendi que, além do futebol, ele começou a se olhar melhor, começou a tentar ver aquilo que ele gostava e, talvez, de alguma forma, eu entendi que essa mudança que ele sentiu dentro dele, quando ele foi descoberto por um potencial que estava ali guardado, que nunca foi visto, ele mudou, se transformou. Eu não sei ainda, que a gente nunca conversei com detalhes, Sim. não sei até que ponto ele gostaria de contar, como foi essa trajetória, porque aí depois, com o tempo, em torno de 3 anos que eu fiquei nessa escola, eu não suportei mais a dor de ver toda aquela violência. A região era muitas crianças machucadas pelos pais. E aí eu pedi para sair porque eu absorvi aquilo com muita força. E aí você vai ficando se Adoecida, sentindo né? adoecida, impotente. Meu Deus, como eu mudo isso, né? E eu não tinha noção que eu tinha mudado alguma coisa nele ainda. Eu vi que ele melhorou, que nunca mais sumiu coisa na escola, a empolgação dele no futebol. Então, ali, o que ele me ensinou? Olha para um potencial. Olha, tenta descobrir algo em alguém que faça esse alguém se sentir melhor na vida, se sentir alguém, se sentir validado. E aí, a partir daí, eu comecei. Todo aluno, eu só ficava procurando. Eu cheguei num ponto, Franci, que quando eu voltei para a sala de aula, à época, eu não conseguia dizer para nenhum pai, nenhuma mãe, que o filho não tivesse alguma dificuldade. Eu falava, olha, ainda não chegou onde ele quer, você quer e eu quero, mas vai chegar. E eu fui uma professora, por exemplo, na época da alfabetização, que é a mais difícil, Sim. que eu sempre alfabetizei 100% da turma, porque eu levava para minha casa se fosse preciso. Eu não soltava um aluno no final do ano sem que ele tivesse desabrochado muita coisa. E aí eu comecei a entender isso, fui estudar, ver a força disso. Eu tive problema com meu filho mais velho, foi o primeiro que nasceu. E quando nasceu, tinha esses 19 anos. E ele, por exemplo, até hoje, ele sofre sequelas, porque ele é superdotado, depois é que eu fui descobrir. Então, sequelas dessa minha época sem entender. E aí depois eu me descobri, depois os outros filhos, e eu passei quando eu deixei a vida assim diretamente na escola, que eu me aposentei da rede pública, fiquei na particular, na pública e fazendo avaliação, e nessa área já lidei com crianças com deficiência intelectual, crianças com autismo. Eu trabalhava muito com a neurodivergência. Sim. E com crianças com superdotação, mas sempre dentro de uma sala regular. E aí, a partir daí, eu falei, está aqui, isso me explicou meu filho, explicou vários alunos. E aí eu comecei a aplicar isso também nas equipes que eu coordenava. Eu ficava olhando qual é o potencial de cada uma. Então, isso entrou na minha vida dessa forma, e em várias outras histórias de crianças que eu tenho, de adolescentes vulneráveis, violentos, que depois eu fui vendo alguma coisa quando você descobre aquilo que ele tem de bom como pessoa, né? E aí eu entendi muita coisa da superdotação, embora essa não seja exatamente o foco da superdotação. Existe o potencial, mas aquilo que vem, por exemplo, ele jamais mostraria isso no futebol se ele não tivesse sido visto antes, Sim. né? Como alguém que pudesse ter alguma coisa para dar. É. E a grande dificuldade das escolas, né, que a gente observa, é que muitas vezes a escola, a professora, seja lá quem esteja lá, eles focam naquilo que a pessoa, no pior desempenho, né? Exato. Se o pai, a mãe vai, por exemplo, para uma reunião, e aí vão lá mostrar as notas e tal. Pelo menos na época que os meus eram crianças, né, porque já são adultos, eu observava muito isso. Eles vão bem no foco mesmo onde é que está ruim. Eles não valorizam muito aquilo, né? Aquele potencial, eles já, fulano de tal Exato. vai reprovar nessa matéria aqui. Só está tirando nota baixa.
Ou então conversa demais, não tem Isso. atenção, né? Porque, Então, o sistema de ensino, ele ainda é muito, né, focado no que não está legal, né? Exato. É tanto que você vê, como você acabou de falar e que a gente sempre fala, escrito em todo lugar, sistema de ensino, processo ensino-aprendizagem, como se a aprendizagem fosse sempre consequência do ensino. Toda essa mentalidade, por exemplo, que nós temos aqui, de séculos, é a mentalidade do problema e da dificuldade. É um modelo voltado para o que eu posso te dar para você ser ensinado. Então, o professor, ele tem como meta ensinar e ele parte do princípio que ninguém sabe nada a partir da chegada dele, que ele vai transmitir tudo isso com muita facilidade. Ele vai transmitir, se vão entender, isso é um detalhe. E o médico, você chega com o filho, qual é o problema? Eu quero, para tirar essa dor, ele medica, ou ele manda fazer exame, mas só focar no problema. Aquela criança que está ali, ou adulto, ou jovem, ele não olha a pessoa que está ali, ele vê qual é a dor para ver. Então, vem tudo, o psicólogo, só vai ao psicólogo, o menino já gritando, qual é o problema, qual é o comportamento. Olha o comportamento, não olha a criança. Então, essa visão de déficit, é o modelo do déficit que carrega tudo isso esconde o superdotado. Porque o superdotado, ele não tem o déficit. Exatamente a condição que tem esse nome, que foi nomeada como superdotação, e no Brasil como altas habilidades também, é exatamente uma condição onde a capacidade é o que traz toda essa modificação que ele tem. Então, isso não é visto. A visão é, se ele tem capacidade, então ele tem tudo. Ele não precisa de nada, ele tem que saber tudo, ele tem que responder tudo, ele tem que se virar sozinho. E é aí que é o pecado, é o mito mais prejudicial e danoso. Sim. Porque ele precisa de suporte exatamente por ter uma condição que ele tem algo muito a mais, muito além do que... E como é que, por exemplo, dentro de uma escola, se lida com isso hoje? Existem treinamentos para a equipe, né, de professores e tal. Como é que uma professora, por exemplo, identifica uma criança que tem superdotação? Pela lupa que deturpa essa imagem, cria um estereótipo. Nós temos um estereótipo aqui no Brasil desde 1970, ou seja, mais de meio século, cerca de mais de meio século, que trouxe essa visão daquele superdotado, que quando você pensa no superdotado, você imagina um nerd, um gêniozinho, geralmente usa óculos, com aquele cabelinho lisinho, aquela figura do menino que é caladinho, que faz tudo como a escola manda direitinho, porque ele é perfeito. E aí o professor, hoje nós estivemos visitando escolas, o professor, a própria professora falou, é isso que a gente procura, porque foi isso que nos ensinaram. Então, as escolas, além de não ter uma formação atualizada do que de fato é essa condição, elas têm uma formação que deturpa essa condição em toda a sua essência. Então, o superdotado, como é essa condição do neurodesenvolvimento, ele tem uma modificação no jeito de ser, de sentir, de viver o mundo, porque você não vai ver nada que ele faz. Porque tem superdotado com talento agregado que vai fazer alguma coisa muito extraordinária que vão achar que é a superdotação. A superdotação, ela só favorece, porque ela agiliza, ela potencializa uma capacidade se você já tiver um talento. Se você não tiver nenhum talento inato, ou há alguma paixão que você se desenvolve, treina e se torna o melhor, não sendo superdotado, você vai fazer tão bem ou melhor do que um superdotado. Porque o superdotado é uma capacidade extraordinária de aprender. Então, ele é capaz de aprender sobre tudo que traz interesse, que desenvolve uma paixão por... Não é por área, porque a superdotação não é por área, não existe um pedaço de cada... O superdotado é como ele é a personalidade, traços de personalidade, jeito de ser, pessoas muito intensas. Então, se um professor está em sala de aula e ele quer identificar superdotados, ele vai notar logo um aluno que ele pensa assim, aquele ali tem alguma coisa. Só que hoje, no Brasil, o superdotado ele não passa ileso onde ele está. Eu dizia que quando eu era diretora ou professora, que eu fazia reunião de pais, a gente facilmente, claro, quem já
Trabalha com isso, entende, você facilmente fala aquele pai ali, provavelmente seja, porque eles trazem uma energia diferente. A pergunta o tempo todo, o questionamento, mas isso e isso. Então, o aluno na sala de aula, que é superdotado, ele não passa sem ser percebido. Só que, como eles têm uma formação de que tem que perceber o aluno do caderninho arrumado, que fica sentado, que presta atenção, olhando para o professor, ele não vai achar esse superdotado. Superdotado é aquele aluno que não para quieto, que ele não se senta, que ele questiona. Que nem uma aluninha que entrou na sala, ela era 4 anos. Ela falou, professora, gente, eu não acredito nela não, que aquela parábola que ela escreveu está errado. E a professora desesperou, falou, como assim que está errado? Está errado, professora. Essa palavra não é com essa letra. 4 anos. Turma de educação infantil que não lê. E aí, ou seja, desde muito novo, ele já não aceita o erro, a falha, quando ele percebe, não aceita nele. E aí ele começa a ter essa intensidade, uma percepção muito aguçada da expressão do outro, se o outro gosta dele ou não, se sente o mesmo que ele sente, uma intensidade muito grande de enxergar tudo. Por exemplo, essa luz aqui que é tão forte, é como se ele tivesse todos os sentidos em ação, ativados 24 horas. Então, isso traz uma sobrecarga, são crianças irritáveis, vive num processo de reatividade porque muito cansadas de lutar para que serem compreendidas e não são. Entendi. Então, no colégio, essa coisa de interagir com as outras crianças também tem dificuldades? Tem mais ainda as crianças com eles, porque existe um mito de que superdotado não tem capacidade de interação, que ele não se comunica ou que seja arrogante. Mas é o oposto. Eu falo que a dificuldade de interação é do grupo dos pares com ele. Porque ele tenta entrar nos grupos, inclusive com o risco de se encaixar, de mascarar a diferença que ele sente que tem, que não sabe o que é, mas sente. E quando ele não consegue mascarar e reage, o grupo se afasta. Porque, por exemplo, ele vai querer conversar sobre alguma coisa de botânica, de planetas, de sistema solar, e os coleguinhas da mesma idade, seja em que idade não for, se interessam, na proporção, né? eles começam a ouvir aquilo, você está louca, eu vou correr atrás da bola, e ele quer conversar sobre assuntos profundos. E existe um teste, alguma coisa assim, que faça para identificar, por exemplo, a mãe que está lá em casa com o filho, como é que ela pode observar, né? O que ela observa no comportamento dessa criança que pode ali acender uma luzinha para que ela possa levar essa criança para fazer uma avaliação e tal. O que é muito comum? Eu vou dizer o que é muito comum para as mães ficarem alerta, porque a superdotação, por um bom especialista, ela é vista desde que ela conhece o relato da gestação. Porque na barriga esse superdotado já começa a aprontar. E aí não é identificando na barriga, não, mas é identificando como eles já reagem quando eles começam a crescer mesmo lá dentro. Então, a gente tem muito relato de mães que, por exemplo, que elas bateram na barriga um determinado ritmo e a criança bate o mesmo ritmo com o pezinho, quando já está numa idade mais avançada da gestação. Por exemplo, com uma mãe que passou mal e ela sentiu que naquele período o bebê ficou quietinho, como se ele tivesse entendido alguma coisa da mãe por sentimento e ele ficou quieto esperando. Bebê que amamenta e a mãe adoece ou sente dor e ele se contém porque ele já tem uma consciência. Isso a ciência já comprovou. Então, uma criança que ela nasce que já superdotada, porque isso vem de genética, tem 2 características que são muito visíveis. Ou ele vai chorar muito, e é um choro compulsivo, que não tem nada que pare. Chora durante 3 horas seguidas. Por exemplo, quando ele só cala na exaustão. Exaustão, porque ele, quando começa a chorar, ele está comunicando alguma coisa, os pais não entendem, aí começa a empurrar chazinho. Às vezes, aquele chá já causa uma dificuldade sensorial, que não tem como saber. Às vezes, o cheiro do chá, o sabor, e ele grita mais ainda, aí começa a dar remedinho, fazer massagem, aí ele grita mais ainda.
Ou ele é aquele bebê muito calado, muito quieto, mas que você vê que o olho dele está vendo tudo e pensando tudo. Então, do estilo do bebê, quando eu vou avaliar, por exemplo, eu peço vídeos de quando a criança nasceu, bebê, tudo para eu observar. Do nascimento, dos primeiros meses de vida, você já observa um estado de alerta. Esse é o nome. O estado de alerta muito ativado. Ele só não fala, mas ele escuta, ele compreende e, às vezes, quando ele tem uma fala muito precoce, uma comunicação através da linguagem, nem tanto da fala inteligível, mas, por exemplo, fala a primeira palavra ou algo que se compreende bem antes dos 10 meses. 3 meses, 4 meses, já aconteceu da criança falar com a mãe, ou água, ou mamãe, mas não assim, mamãe, água, mas ela emite de uma forma... Isso é comunicação em linguagem já, só não é uma fala nítida com a dicção perfeita. Então, isso tudo já é um sinal de uma precocidade que vem acompanhada de uma irritabilidade maior, uma movimentação maior. Não são bebês de colo, na maioria das vezes. Eles não querem ficar presos em carrinhos. Os bebês que escalam berço com uma idade que não é visível, em que você fala, como assim que ele, com essa idade ele conseguiu sair de um berço e conseguiu manejar toda a parte corporal? Ou seja, é um bebê diferente. Então, o que eu digo para os pais, mesmo desde bebê, porque quanto mais cedo, melhor, até a gente começa a avaliar com 2 anos e meio, quebrando um mito que tem no Brasil, que só pode com 6. Isso não é verdade. Com 6 anos, a criança já está em outro plano e já desenvolveu várias coisas que vão trazer problemas depois que poderiam ter sido evitadas. Então, esse bebê já começa a olhar estado de alerta, uma irritabilidade, uma coisa que os pais dizem muito. Doutora, parece que ele queria sair de dentro do corpo. Então, é um bebê que é o tempo todo impulsionado por uma energia, porque ele já quer falar e não pode, porque não são todos os domínios que acompanham a cognição. A capacidade dele de compreensão do mundo, de entender tudo que acontece ao redor, de sentir, é muito elevada além daquela idade. Mas ele não tem a parte de fala desenvolvida, a parte motora desenvolvida, às vezes está na mesma idade. E a idade daqui, do pensamento, da capacidade de compreender, já está bem além, no mínimo 3 anos, ou no mínimo 3, 4 meses, 6 a mais do que a idade. Então, quando os pais começaram a notar, nossa, e o difícil, sabe o que é, Franci? Quando é o primeiro filho. Aí os pais não têm o parâmetro e eles acham que aquilo é natural. A gente ouve muito isso. Eu vi, ele falou com 1 ano e meio, ele estava lendo tudo, por exemplo, mas para mim toda criança tinha que ler nessa idade. Então, isso acaba atrasando muito. O que eu sempre oriento é você viu alguma coisa diferente. Observou o filho do vizinho, os sobrinhos, e você vê, meu filho não tem alguma coisa estranha, já começa a catalogar, começa a filmar espontaneamente, começa a registrar, começa a organizar esses dados, porque quando ele não passa ileso pelo olhar dos pais. São os primeiros identificadores, os mais potentes são os pais. Aí, com o tempo, se o pai se eles não saem atrás para entender isso, eles gritam a partir de 8 anos. 8 anos já chega num nível de esgotamento, que aí os pais correm feito doido para saber o que é que ele tem. E aí descobrem quem ele é. No caso, o primeiro lugar que a mãe leva é um neurologista, um psicólogo, um psicopedagogo, como é? Qual é o profissional que pode dar essa luz, né? Jamais na área médica. Por favor. Né? Por quê? Não é que os médicos sejam incompetentes, não é isso. É que a área médica não tem os instrumentos. Por quê? Não existe nenhum teste no Brasil, em lugar nenhum, para identificar superdotados. Não existe. Os testes de QI, de medidas de inteligência, verificação da atenção, da cognição, da capacidade, funções executivas, eles são feitos para todos, independente. Aí, quando você aplica, você extrai aquele que tem uma inteligência abaixo da média, pode ter uma deficiência intelectual ou algum distúrbio na parte cognitiva.
Ou você extrai aqueles que estão na média, mas que têm alguma dificuldade de aprendizagem. Ou vem acima da média e você já acende o alerta. Essa criança aqui tem alguma coisa que está fora do padrão e quando você vai... Esse é o superdotado. Então, nenhum teste para rastrear superdotação ou autismo ou TDAH, não existe nada específico. É uma condição, assim como autismo e TDAH, o autismo já avançou, já tem alguns exames por aí chegando, mas são condições clínicas. Você observa, estudando a história de desenvolvimento, os testes que são para todos e que você vê a discrepância em relação à média da população, que esse menino está fora da curva, e aí você vai investigar e é um superdotado. E também a observação nas sessões presenciais de avaliação, que aí você vai ver, dependendo da sua capacidade de intervenção, para extrair quem de fato ele é, se mostrando como ele é, você vai ver que aquela criança tem, quando você leu aí do meu currículo, Sim. ele tem um desenvolvimento que a gente chama aprendizagem de alto nível, que é um conjunto de critérios que tem na área da expertise que vai mostrar para você que essa criança está fora do padrão e, às vezes, até com uma capacidade de um adulto em algumas áreas, né? Porque eles medem idades muito além. Então, nessa avaliação, não leve para a área da saúde. Porque nem quando é autismo ou TDAH. Por quê? O médico ele só tem aquele tempo de consulta. Ele não tem instrumentos que ele possa aplicar, receber resultado. Tem escalas que rastreiam, por exemplo, dupla excepcionalidade, o autismo, o TDAH, alguma coisa que impacta a superdotação, por exemplo. Ele não tem como enviar a escala, receber, apurar resultado, é impossível. Ele só olha o exame que já vem com um laudo feito pelo técnico ou por outro médico. Sim. Então, não tem como o médico fazer isso. O que acontece é que quando leva direto no médico, os pais chegam, olha, meu filho está muito irritado, ele não dorme, superdotado, tem distúrbio de sono. Ele não dorme, ele não quer comer, tem seletividade alimentar, porque... Aí o pai começa a fazer uma lista de sinais que o médico fala, esse menino tem um problema. Aí ele começa a dizer. Aí ele olha lá no conhecimento básico que ele tem, porque a competência dele é outra, Sim. e fala, isso aqui parece autismo, tá com CID. Isso aqui parece TDAH. Então, a gente tem uma estatística muito alta de diagnósticos equivocados na tentativa dos médicos de ajudarem numa coisa que eles não têm tempo viável para investigar e chegar naquele diagnóstico. Então, procure um psicopedagogo e psicólogo. São as duas áreas, se estiverem preparados, especialistas na área. O que o Brasil diz hoje na lei? Ele rejeita psicólogo. A lei, a legislação. Eles colocam a superdotação como uma condição da área acadêmica, é a escola. Então, eles colocam que o professor pode identificar, até o porteiro da escola, ele pode falar, aquele menino é muito esperto, aí começa a listar isso. Não, isso é muito cruel, porque é uma condição tão complexa, que vem de uma coisa que é o sistema nervoso central, que faz toda essa mudança de transformação no jeito de ser. Uma pessoa não especializada não consegue chegar no diagnóstico correto. Entendi. Né? Então, quando você, lá no início, que era professora, né, lá, diretora, e teve seu primeiro filho, e começou a identificar essas coisas, aí você começou a se interessar em estudar. Comecei a estudar profundamente. Assim como eu fiz com a criatividade, por exemplo, que eu comecei a entender a criatividade como um tipo de funcionamento. Não é aquela coisa... pessoa que cria tudo, que tem muitas ideias brilhantes, não é nada disso a criatividade. Então, é o tanto que eu fiz a especialização do meu mestrado para dentro da área da criatividade. Assim como acontece com a criatividade, acontece com a superdotação. Você vê sinais, aí você percebe aquele aluno diferente. Quando eu comecei a estudar, eu comecei a entrar na área da superdotação, nessa corrente aí que a gente tem, que eu falei que está há meio século, e nunca fez nada por eles para evitar o caos que nós temos hoje no século XXI. Jovens sendo medicados, afastados por psiquiatria das escolas, porque eles não suportam mais esperar o esgotamento, a falta de compreensão. Então, é como se a gente tivesse assim, deu sinal durante décadas, nunca nada mudou. Hoje, a gente está recebendo jovens com ideação suicida, se automutilando, tomando medicação que dá efeito reverso às vezes, ou então que poderia ter sido evitado, às vezes é necessário,
para acalmar sintomas, mas poderia ter sido evitado. Por que nós chegamos nesse caos hoje, século XXI? Porque nós estamos parados em 1970. Se você vê os instrumentos hoje clássicos que ainda avaliam a superdotação, são os instrumentos de 70, que eles só foram modificados na ordem dos itens. Todos dizem a mesma coisa, perguntando o que seu aluno faz de melhor, em que área ele se destaca. Não tem nada perguntando algo que, de fato, seria a superdotação. Então, quando eu entrei na área assim, de cabeça, eu comecei a dar aula, formação para professores no Brasil desse modelo, porque era o único que a gente tinha. Sim. E aí, quando eu comecei a trabalhar com crianças e adolescentes, falei, gente, peraí, isso aqui não está falando desses meninos. Tem alguma coisa errada. E meus filhos não se encaixavam naquilo também, de forma... Eu tive o primeiro, o segundo, o terceiro, não se encaixavam. E aí, eu comecei a notar, eu falei, tem alguma coisa faltando nisso. E aí, eu comecei com os outros especialistas, que até hoje estão nesse modelo. Eu comecei a me rebelar no seguinte sentido. Gente, vamos ver o que está acontecendo? Olha só, começou em 1900, lá atrás, 70, quando você vê a história, você vê lá 100 e poucos identificados. A gente está, por exemplo, à época, no ano 2000, e nós não temos nem 1.000 identificados. Como que se passa tantos anos, e não aumentou? Tem alguma coisa errada? Aí eu comecei a buscar, eu falei, eu tenho que encontrar onde está essa lacuna. Foi quando eu fui para a área da neurociência, comecei a estudar fora do Brasil os artigos, estudos, porque aqui não sai desse lugar. E aí eu comecei a me afastar desse grupo, porque eles diziam que eu estava correndo demais e que eu tinha que esperar. Eu falei, eu não gosto com isso. Superdotado não espera, até então. Então, eu comecei a estudar e aí eu descobri o quê? Cientistas que há mais de 50 anos trazem essa comprovação eles começaram a estudar o superdotado pelo lado de dentro. Vamos ver como é que essas pessoas são. E aí eles separaram grupos de controle superdotados, não superdotados, extraíram imagens de ressonância para ver como é que as regiões cerebrais se distribuem, e eles viram que o cérebro é diferente. Então, pelo cérebro ser diferente, tem uma outra constituição, fisiologia, tem uma velocidade de processamento das regiões muito rápida, e começou a associar aos comportamentos agitados, a uma energia que não para, uma coisa que... uma dificuldade de estacionar em alguma coisa, é uma corrida, uma pessoa muito cheia de energia e agitação. E aí eles começaram a relacionar, e aí os estudos da neurociência da superdotação começaram a mostrar. Essa condição é do neurodesenvolvimento, ou seja, é um desenvolvimento impactado pelo sistema nervoso central. Então, não é uma questão de comportamento, é uma questão fisiológica. E aqui, aí, no cérebro. E aí, além das terapias, né, que deve, com certeza, ter várias atividades e tal, também tem alguma medicação ou não? São só as terapias Nem que ajudam? terapias seria necessário, porque a superdotação, por ser uma condição da aprendizagem, ela está diretamente ligada à capacidade, e aí eu queria reforçar que não é a habilidade. Eles nascem com várias habilidades, eles não, nós, né, nascemos com várias habilidades já consolidadas, mas muitas a aprender. Só que não é essa habilidade que é da superdotação, é a capacidade de aprender, de se desenvolver, de desenvolver habilidades numa agilidade muito maior. Então, quando eles começam nesse ciclo de desenvolvimento, aí você começa a notar que eles fazem muito mais rápido do que as pessoas comuns. Entendi. E aí você começa a notar esse diferencial a partir daí. Então, é muito importante que toda a parte educacional, colégios, enfim, entendam cada vez mais. Então, você vai nos colégios, o seu trabalho hoje, além, eu acredito que você receba essas crianças em algum local para fazer a avaliação, mas você também é contratada por colégios e tal para ir, para orientar, para conversar com professores, com Além diretores. de ser, por exemplo, eu fui consultora do MEC pela Unesco durante alguns anos,
para estudar a área. Então, eu tenho vários estudos, produtos que eu elaborei para o MEC, através da Unesco, sobre a área. Por exemplo, um diagnóstico que mostrou toda a situação da área no Brasil, com propostas e como... Além de fazer esses estudos, de ser uma pesquisadora da área, hoje eu não faço mais como consultora, eu já faço por minha conta e em parcerias. Então, além de pesquisadora, eu faço avaliação. Eu não saio da avaliação diretamente, porque as crianças são objetos de estudo. Sim. Cada criança eu descubro mais coisas a respeito do desenvolvimento. Então, eu faço avaliação de superdotação e para rastrear os sinais de dupla excepcionalidade. E eu institucionalizei agora, porque eu faço isso há muito tempo, mas eu fazia, por exemplo, sublocando consultório, porque eu nunca me preocupei com lugar. Eu queria os meninos. Sim. Então, e os jovens, né, para fazer a avaliação. Aí, nesses últimos anos, eu fui construindo a ideia de ter um instituto. E agora eu criei o Instituto do Neurodesenvolvimento, doutora Zeni Ribeiro. E nesse instituto eu acrescentei equipes que eu comecei a treinar, que eu já venho treinando, para a equipe poder ampliar. Porque eu não consigo abarcar a demanda. Então, eu aumentei a equipe para poder conseguir ajudar mais as famílias. Então, eu faço orientação na escola, orientação às famílias, atendimento. Semanalmente, eu atendo em torno de 8 a 16. Então, assim, eu vivo nesse bastidor que realmente é essa superdotação da neurociência, para entender melhor. Então, eu vou aproveitar agora para a gente falar, né, de uma marca parceira, que é o IPOG, que também tem a ver com educação, né? O Instituto de Pós-Graduação e Graduação, que apoia aqui o podcast. Então, agradecer, dizer para você que se quiser aí estudar, né, fazer um curso, aprender sobre neurociência, sei lá, e tantas outras coisas, é só você colocar a câmera do seu celular no QR Code que aparece na tela e ver aí como você pode usufruir de todas as formações que o IPOG oferece. Então, é muito importante, assim como você um dia foi vamos dizer assim, buscar mais conhecimento, né, nessa área, e hoje ajuda tanta gente. Então, assim, o conhecimento, o estudo é muito importante para a evolução do mundo, né? Tudo. Porque, imagina se você não tivesse ido se aprofundar em tudo isso, né? Quantos pais e mães, quantas crianças já foram ajudadas aí pelo seu trabalho, que é muito importante, que é importante a gente mostrar aqui para quem está assistindo. Se você que está aqui assistindo agora está gostando dessa conversa, está achando interessante, né? A gente vai colocar aí o @ da doutora Alzeni para você seguir, para você, enfim, entender mais sobre o trabalho dela. Deixe também aí seu like, compartilha com outras pessoas, porque é muito importante que esse tipo de conversa, de bate-papo, chegue aí para mais e mais pessoas, né? Para ajudar tanta gente que precisa, porque a gente que é leigo no assunto e que não conhece ninguém assim de perto, a gente realmente só tem aquela imagem da pessoa superdotada, que é a inteligente, né? Que é a que, ela sabe muito e tal. Mas aí tem as questões que são, vamos dizer assim, um pouco chatas, desagradáveis, vamos dizer, né? Que é o pai entender como é que lida com aquela criança, a mãe, as dores dessa criança, né? O que ela traz aí de sofrimento mesmo, né? De estar convivendo ou de alguma dificuldade em casa. Então, assim, o que dentre todas essas pessoas que você já atendeu, o que você pode aqui mostrar para a gente, falar um pouco sobre o que acontece assim no dia a dia e que a mãe ou o pai pode achar que é uma bobagem ou que é uma birra dessa criança? O que a criança pode estar ali fazendo ou sei lá, se fora incomodando, do que é comum, né? É importante, Franci, entender isso, porque quando você perguntou medicação, terapia, a superdotação, por ser uma condição voltada à capacidade, quando você identifica, não existe um direcionamento nem para medicação, nem para terapia. Você vai observar na avaliação se existe essa demanda. Só que a superdotação, ela não causa nenhum efeito que traz um problema de saúde física ou mental, mas ela sofre um efeito
pela vulnerabilidade em função da intensidade emocional, da superexcitabilidade, da toda essa coisa de querer estar em tudo e aquela pode desenvolver ansiedade, desenvolver questões que você acaba sendo direcionado para terapias, por exemplo. Mas não é uma doença, não é uma patologia, não tem CID, isso é muito importante de dizer. E a ver que essas características que eles apresentam, hoje no Brasil, estão sendo confundidas com transtornos ou com dupla excepcionalidade. O que é a dupla excepcionalidade? Um superdotado ou autista, porque pode acontecer de ter uma das excepcionalidades, sempre vai ser a superdotação. Toda vez que a gente ouve dupla excepcionalidade, uma delas é a superdotação, senão não é dupla excepcionalidade. A outra é algum transtorno, 1 ou 2, que atravessam esse sistema nervoso e você tem duas condições juntas, duas categorias de condições. Então, aquilo traz um desafio maior. Hoje, no Brasil, o mito que se construiu e que está trazendo um risco de saúde muito importante na área da superdotação é os desafios de um superdotado, eles precisam de tratamento, não é somente superdotação. E aí coloca aquela criança, aquele jovem, aquele adulto à mercê de tratamentos, de abordagem de medicações que não são necessárias, sendo que toda aquela sintomatologia que ele apresenta é por falta de acolhimento do ambiente. Questões sensoriais que estão sendo impulsionadas por muito estresse. Existe uma vulnerabilidade de estresse crônico. Esgotamento de tanto aluno, o jovem, tentar se encaixar e não consegue, não é acolhido. O que eu recebo mais no meu consultório hoje para avaliar? Jovens a partir de 13 até 16 com ideação suicida, com muitos problemas existenciais. Eu não vejo mais sentido na vida. É isso que eles estão trazendo. E crianças pequenas, para você ter uma ideia, uma criança que veio de outro estado, que eu recebo muito de outros estados em Brasília, eu levei a equipe para o hotel, porque ela veio com fobia, desenvolveu fobia escolar, fobia social. Eu fui tentar convencê-la a ir ao consultório para ela sair, ela não consegui. Aí eu falei, então eu posso trazer todo mundo aqui para a gente brincar junto? Ela consentiu, trouxe a equipe, a gente fez a avaliação no quarto do hotel. E aí ela se animou, mas totalmente usando medicação, depressão existencial, ansiedade, uma criança somente de 6 anos, que entrou na escola muito cedo e que já começou a sofrer desse esgotamento. Então, o esgotamento ele não tem idade, ele pode acontecer da criança ainda muito nova. Do que depende? Do impacto do gene da condição. Quando os pais, os dois são superdotados, há uma possibilidade da criança ter um impacto maior de alteração daquela genética. Então, isso é importante a gente entender. Nós temos, sim, pessoas somente superdotadas que elas desenvolvem desafios que se parecem com questões de saúde mental, que a gente fala, é uma ansiedade muito intensa, começa a não ver sentido. Depressão, dores físicas, dor de cabeça, enxaqueca, crianças com enxaqueca. Outra coisa, há um estímulo a doenças autoimunes, tem um estímulo a baixar a imunidade, reações alérgicas de leves a graves. Otite média acontece muito, ou seja, dermatite é sintoma da superdotação. Tudo que vem do estresse do ambiente, mas não é a superdotação que traz. O que ela traz? Uma vulnerabilidade muito grande, porque a área emocional dessas pessoas é muito frágil, muito sensível. Porque o que comanda a superdotação é tudo que é demais. Então, uma sensibilidade demais. Tudo que você me diz, me faz sentir, não vem assim, não dá tempo de eu racionalizar. Vem tudo com uma pancada. Isso é em qualquer idade. Então, isso vai deixando a pessoa adoecida, porque fala, ninguém gosta de mim, é tudo assim, muito trágico. Entendi. Ninguém me ama, ninguém me quer. E aí começa todo esse sentimento de inadequação. Então, esse é o problema. E nós temos o superdotado que, de fato, eles nascem com outro transtorno associado a esse funcionamento superdotado. Esses a gente observa no teste, na análise clínica, você percebe, e aí você tem que descobrir onde há a nuance que
você sabe se é de fato alguma coisa de transtorno associado ou se é o desafio de uma criança que está num ambiente totalmente caótico, hostil, desajustado. E para fazer uma avaliação dessa, demora mais ou menos quanto tempo para você chegar? Tem uma criança aqui, e aí os pais chegaram, tá com aquela questão toda. Como é? É uma semana? É um mês? É um dia? Como é essa, para você conseguir enxergar, né, identificar? Esse método, vamos dizer assim, esse procedimento, ele é de cada profissional. Por exemplo, o meu, ao longo de anos avaliando, eu fui refinando e construindo algo que fosse assim, que coubesse a avaliação desse público. O que eu entendi, que eu determinei como princípio? Eles não suportam muitas sessões. Muitas sessões já entram em esgotamento. Parece que está na escola. Sim. Parece que eu estou indo ao médico. Parece que está adoecendo. E aí você perde. Ele é como se o cérebro começasse a sabotar os testes. Então, é muito difícil você extrair, de fato, a capacidade de um superdotado se você põe 10, 15, 20 sessões, 8 sessões presenciais. Então, o método ideal que eu já venho aplicando e que tem sido muito eficiente são 4 sessões pro psicólogo, 2 sessões comigo, sessões de 1 hora, ou seja, 2 horas comigo, que eu faço essa avaliação neuropsicopedagógica, eu estudo o cérebro em ambiente de aprendizagem, e 4 sessões com o psicólogo. Então, presencial são somente 6 sessões. Os pais que vão a Brasília, eles só precisam ficar numa hospedagem de 3 dias somente, porque a gente distribui a programação para a criança não se cansar e para ela fazer em 6 dias. 3 dias no máximo. Sim. Quando é de Brasília, às vezes, para ocupar, dar espaço para os de fora, às vezes a gente estende um pouco mais, mas não tanto de sessão. A gente espaça. Depois das sessões, que a presencial é a última parte, que a avaliação ela começa na entrevista com os pais. Eles têm uma anamnese que responde, tem uma entrevista, e aí começa um processo de investigação, quase que uma investigação criminal no bom sentido. Deixa eu ver quem é essa pessoa. Aí, às vezes, a gente investiga escola, terapeutas, quando é o caso, vai entender esse desenvolvimento. Aí chega na última etapa, sessão presencial. Ali fechou o processo, vou começar o estudo para elaborar o laudo. Ao todo, no mínimo 2 meses com tudo isso. Às vezes, quando é um caso muito complexo, que precisa de estudo profundo, vai mais 1 mês para entregar o resultado. Mas o processo mesmo presencial, que não é só esse, são 6 sessões, somente. E aí o resto de sessões, na verdade, o meu processo ele tem 12, porque a entrevista são 2 sessões, depois a devolutiva para os pais para entender, olha aqui seu filho, quem ele é, são mais 2, e às vezes minhas devolutivas demoram até 4 horas, 3 horas, porque é muito detalhe, eu quero destrinchar o menino que vira de cabeça para baixo. Então, aí, ao todo, são 12 sessões, mas presencial, passou de 6, você já perde, ele já começa a falar, isso aqui está parecendo escola. Porque aí começa uma frequência que é muito cansativa e eles ficam em tédio. Pegou um tédio no processo presencial, você perde o menino. Você não consegue que ele entregue aquilo que você precisa. Tá. Aí, depois que você faz essa avaliação, que passa esse retorno para os pais e tal, como é que é o contato desse pai ainda com vocês? Para dizer assim, ó, melhorou nisso ou não tá legal nisso? Tem esse contato ainda? Esse feedback depois, né? Depois que eu entrego a devolutiva, que aí eles recebem um laudo, geralmente não, sempre, um laudo denso, consistente, que eu falo sempre que é para resistir à crítica judicial. Porque as escolas, às vezes, não recebem bem de ninguém, não é só... não querem aceitar as recomendações que tem que ser feito no ambiente escolar. Sim. E muitas vezes os pais, para proteger a saúde mental do filho, têm que entrar na justiça. Então, eu faço o laudo que tem toda a fundamentação científica, didaticamente explicado para entender. Um laudo longo, passou, aí vem o processo pós-identificação. A partir daquele dia, a situação da criança no dia seguinte tem que mudar. Quais são as recomendações? Porque eu coloco detalhadamente o que precisa fazer em casa e na escola.
se eu vou indicar para os pais fazerem uma terapia ou não, junto com a minha porque eu tenho uma equipe de psicólogo que atua comigo, aplica vários testes psicológicos, e a gente entra em consenso para fechar tudo. Então, esse depois, eu tenho a profissional que faz todo o processo para ajudar na escola, nas adequações escolares, que antes eu fazia, depois eu não consegui mais fazer, porque senão eu tinha que reduzir muito o número de avaliações. Aí eu me dediquei mais à avaliação, porque eu quero estar com as crianças. E aí essa outra profissional, que é totalmente supervisionada por mim, treinada há um tempo já, ela vai às escolas para fazer aquele trabalho com a escola. Quem é esse menino? Esse aluno é esse, e precisa fazer isso por ele. E aí, dependendo da necessidade, ela faz um acompanhamento com a escola até que desmamar. Não, agora ele pode ir, que agora a escola já entendeu. Aí desmama e ela vai fazendo esse trabalho. É muita história, é muita... É muito, né? processo. É um muito processo muito denso, muito... Porque não é assim, você entrega e ficou. Só que a gente fala, eu brinco muito, que as mães vão ressuscitando. Porque aí chega lá na frente, doutora Zenia acode, aconteceu isso. Aí a gente dá outro suporte. Sempre, nunca vão embora de vez, né? Sempre a gente está dando um colo a mais quando elas precisam de algum retorno diferente. Então, esse superdotado, ele vai, sendo bem orientado, ele consegue, vamos dizer, viver... Nossa, super feliz, de uma forma tranquila, sempre. né? Tranquila. O que falta para um superdotado viver com toda a intensidade que ele tem? Porque a própria intensidade, ela já traz uma energia que sobrecarrega. Então, são pessoas que podem se esgotar muito mais facilmente, mas é aquela coisa, Franci, um superdotado, ele se esgota hoje, amanhã ele acorda pleno. Ele não acorda já pronto para a briga. Vamos com o que está... Então, é uma coisa rápida. A não ser que os ambientes sejam muito estressores, ele vai só afundando, você tem que resgatar. Mas o que é próprio da condição? Depois de avaliado, e a avaliação é de extrema importância, não é obrigatório na escola ter laudo para a escola desconfiar que aquele menino está além da turma e ajudá-lo. Mas o laudo, ele traz parâmetros. Você fala assim, olha, além de superdotado, ele é um superdotado profundo. Ele é um superdotado clássico. Ele, no espectro da superdotação, ele está mais para o início ou ele está mais profundo. Quanto mais profundo, mais questões emocionais e sociais. Porque ele fica muito distante da norma, muito distante da população. Então, a avaliação, ela tem que trazer todas as medidas de tudo, emocional, social, psicomotora, motora, como ele pensa, qual é o impacto sensorial, porque existe uma carga sensorial muito presente. Então, a avaliação, ela é um documento que você olha assim e fala, está aqui, meu filho, o que eu preciso fazer em casa? Eu oriento até como arrumar o quarto do menino. Olha, ele tem uma questão sensorial que você precisa colocar esse equipamento, tudo, até para reduzir a ansiedade. Por exemplo, tem uma área sensorial que ela pode chegar à compulsão, que ela pode desenvolver uma busca sensorial muito intensa por adrenalina, então eles ficam muito agitados. Tem como você orientar como arrumar a casa e o que levar de brinquedo, de jogos, para ele colocar, se autorregular. Então, tudo isso eu coloco no laudo. E o que a escola precisa fazer? Se aquilo é cumprido, você tira com a mão as dores dele. E o que eu digo que é a palavra-chave? Consentimento. Escutem os sinais. Não bloqueiem o desenvolvimento. Porque o desenvolvimento deles não é linear. Uma criança que está na escola sendo alfabetizada, geralmente eles já entram sabendo ler, você não tem como prender, podar essa criança. Se ele quer aprender potenciação no primeiro ano, tem que deixar. Se você começa a colocar essas podas, ele começa a se conter e isso vai trazendo para o lado de dentro toda a intensidade e capacidade. Aí começa adoecimento. Então, no caso da escola, sei lá, ele está lá no primeiro ano do ensino fundamental, mas ele se interessa por algo que já está lá no... Eu não me lembro, hoje em dia é diferente, né? Eu vou te dizer, até no ensino médio. É porque na capacidade de desenvolvimento, principalmente do superdotado mais profundo, não existe essa separação de série. Então, tem criança de 1 ano que quer aprender raiz quadrada, ou de 1 ano,
de 6 anos no primeiro ano, até de 5 e de 4, que eu já encontrei, já avaliei, que já quer aprender raiz quadrada. Aí a professora, mas você nem, não pode, isso é longe. Aí eu falo para os pais, permitam. Traga alguém para ensinar, coloca num vídeo do YouTube que ensina, porque quando eles querem aprender, Franci, é como sentir fome. Como a criança pedir um alimento. Eu estou com muita fome, que dá aquela ansiedade, uma curiosidade. Quando eles têm curiosidade, ninguém segura. Se segurar, vai se transformar em agitação. Então, quando eles querem aprender, permita. Se fizer isso, eles se auto-alimentam e autorregulam, porque toda a condição está na cognição. Então, você alimentou a cognição, os outros domínios vão se estabilizando cada vez mais também. É muito interessante, né? E, ao mesmo tempo, bem desafiador. É desafiador. Por isso que é importante esse conhecimento, né? Para os professores, para os pais, para entender. Porque imagina mesmo o menino querendo aprender uma coisa. Não, você não é dessa série, né? Tipo assim, não é dessa série. Isso aqui não é para você. Você vai aprender daqui a 2 anos. Onde que ele vai esperar 2 anos? Aí ele começa a ficar, importunar a turma. Porque ele não consegue parar. Eu quero entender, eu quero entender. Geralmente, o superdotado ele é muito ativo? Muito, muito ativo. É difícil, mas existe. Você encontrar um superdotado que não seja ativo, porque o próprio cérebro faz isso. São redes, as regiões elas trabalham numa velocidade de processamento muito rápida, ininterruptamente. Mesmo dormindo, continua trabalhando. Por isso que tem crianças, por exemplo, que os pais relatam. Acordou 3 horas da manhã, mamãe, Plutão não é mais planeta. E agora? Eu quero saber o que vai acontecer no mundo. Meu filho, só quero dormir. Não, levanta. Vão me explicar. É assim, porque ele processa o tempo todo, aí acorda com aquela coisa que saiu e ele vai atrás naquele momento durante a noite. Então, o cérebro funciona durante 24 horas. Eles têm terrores noturnos, pesadelos, bruxismo é muito comum na superdotação, porque eles exaurem o corpo, apagam, mas continuam trabalhando. A mente continua. E aí, eu escutando aí, a gente lembra, né, de tempos antigos que não tinha tantas essas informações, já dizia logo que era uma pessoa louca. Né? Já dizia que era louco, enfim, caminhava para o psiquiatra. Eles falam sozinhos, eles criam amigos imaginários. É muito comum. O que é o amigo imaginário? Que os pais chegam... Às vezes a mãe chega e fala, doutora, ele fala assim, a gente descendo a escada, um dos casos. E ele falou, mamãe, pega na mão do meu amiguinho. Eu morro de medo de fantasma. Eu falo, pega na mão do amiguinho. Ou então, coloca o prato dele para almoçar com a gente. Então, eles conversam com amigos. O que é que a ciência já explicou esse amigo imaginário? É o outro, que eles buscam interlocução. Quando uma criança começa a ter muito amigo imaginário, qual é a orientação? Vai olhar o programa escolar. Eles estão precisando de espaço para interagir com os pensamentos. E é muito pensamento acumulado. Então, se ele não tem esse espaço para interagir... Eu já atendi uma moça de 25 anos que ela falou, doutora, eu na faculdade... Quando eu sei que no banheiro não tem ninguém, eu vou para o banheiro, bato aquele papo com a minha amiga imaginária. Entrou alguém, eu me recomponho e volto para a sala. Parece que eu tomei um Rivotril. Porque é insuportável uma sala de aula para um superdotado. Ficar calado, né? Calado, escutando muitas vezes uma repetição em comum, um assunto básico demais, sendo que ele queria aprofundar. Aí eles não aguentam e começa a criança se ajuda. Adulto fica saindo toda hora, ou então... voa a cabeça e fica ali fazendo o que está escutando. Então, isso são movimentos que, antigamente, eu ouvi conversando com um psicólogo um período desse, ele dizendo que, antigamente, eles eram internados como loucos, ficavam trancados em casa. Porque aí o que vão tentar conter e eles se rebelam, bate cabeça, grita. Você vê hoje, criança com dever de casa... Os pais me mandam o áudio, o vídeo, falam, doutora, olha isso. O menino gritando, que você fala, está tendo um exorcismo. Por causa do dever de casa. E ele gritando, não me obriga a fazer isso, eu não aguento mais. Porque o dever de casa é tortura, repetição, fazendo coisinha de ligar pontinho, coisa que é muito difícil. A discrepância daquilo que o programa escolar traz
o impacto para a idade mental de desenvolvimento deles, porque isso se processa diariamente. Então, eles ficam... O que uma criança pensa, ou até um jovem? Está duvidando de mim. Então, eu não sei quem eu sou. Porque me passar isso para fazer... Então, é uma coisa que vai fazer... Ao invés de torná-los arrogantes, eles se sentem cada vez menos inteligentes. Né? Porque é como se você estava dizendo, olha, isso aqui é o que você é capaz. É a mesma coisa. Então, eles acham, não, então, realmente, eu não sou ninguém. E aí isso vai trazendo esse sentimento o tempo todo de inadequação. Tem escolas, como é que eu posso dizer, específicas só para esse superdotados? Não existe no Brasil. Existem escolas mais abertas a atender a adequação. Mas a formação de como fazer essa adequação é tão insípida que ela não consegue alcançar nem de ajudar o professor a pensar o que eu faço se eu tenho 2 superdotados na sala e 28 comuns, faço o quê? Eu fico com pena do pobre do professor também. Gente, é uma judiação para o professor. Porque, imagina, ele não tem noção, ele não consegue lidar com aquilo. Lidar com isso. E qual é a didática para isso? É o que a gente chama de educação personalizada. É o quê? Aquele aluno ser atendido dentro do coletivo da turma. Algo que ele vai fazer para todos. Ele não pode receber uma coisa individualizada ali dentro. O individualizado, melhor para o superdotado, é a aceleração. Porque aí você, ao invés de colocar um professor de 2º ano para trabalhar uma matéria, um conteúdo de 5º ano que ele quer aprender, você pega esse menino, bota no 4º ano lá ou no 5º ano, mesmo com a idade abaixo. Porque você chega lá, ele se alimenta. O que a gente vê de retorno, de aceleração bem feita, nossa, doutora, ele mudou completamente. É outro menino. Não é, até a agitação acabou. Por quê? Agora ele está ocupado no potencial. Entendi. Porque ele está num lugar, num grupo mais velho, que ele consegue conversar. Ele conversa no nível mais alto, compatível com aquela idade dos outros, e os outros conseguem conversar com ele. E aí existe resistência dos colégios a isso, de fazer isso? Muito grande. As escolas, não, elas rejeitam a única estratégia que atende melhor superdotados. Claro que tem uns que a gente não orienta, isso depende de outros fatores. Sim. Mas quando uma aceleração é orientada, é uma luta com dos pais com a escola. Ou eles entram na justiça e o juiz, quando vai ver a lei protege e manda. Aí o juiz bate na escola e fala, olha, e eles às vezes dão multas diárias porque tem que fazer. Quando não acontece isso, os pais ficam amargando um conflito enorme, a criança sofrendo, parecendo que está no meio de um casal em separação. Eu sei. Sofrendo e passando o ano e nada resolve. Quando você faz uma aceleração bem feita, você resolve 80% de um grande momento daquela criança, porque ele começa a mudar, porque ele vê, nossa, agora, o que é o papel da aceleração? Agora o meu cérebro pode trabalhar. Tipo, ele tira a ansiedade, né? A ansiedade, a expectativa de buscar algo, ela reduz drasticamente. Porque a gente, quando faz aceleração, não é porque ele sabe o conteúdo daquela série, aquele ano. A gente vai na expectativa dele não saber. Porque se ele for fica sem mais saber, interessante, né? Agora sim. É como se o cérebro agradece, porque aí mobiliza aquilo que ele pode usar. Quando fica ocioso intelectualmente, essa lacuna intelectual vai ser preenchida por ansiedade, agressividade, impulsividade, fome desenfreada, come unha da mão depois do pé, mutilação, eles começam a se machucar, arrancar cabelo. Eles não têm o que fazer, eles vão fazer no próprio corpo. É isso que tem acontecido. E aí os médicos ou então psicólogos vão levar para o lado, esse menino está doente, está com a medicação. Aí a medicação, se não é necessário, o efeito é pior. Porque é uma química de contenção. Aí fica o corpo amarrado. Você pega aquele passarinho, tranca na gaiola. Ele vai enlouquecer ali dentro. É isso que acontece quando a abordagem não é adequada àquele perfil da criança superdotada.
É muita história, né? Nossa Senhora, É muita muito coisa. complexo. Mas é muito importante o seu trabalho, né? E como é importante já, graças a Deus que tem, né? Pessoas que se dedicam a estudar sobre isso, como você, para ajudar. Porque realmente é bem, até é difícil, assim, para entender entender a mecânica, né? Como tudo acontece. Francis, você sabe qual é a mudança, o movimento maravilhoso que está acontecendo no Brasil? Mães superdotadas, que têm filhos superdotados, estudando para serem especialistas. Uhum. Aí você está aí, o mundo vai ganhar. Porque elas têm na pele, sente isso, vive isso, estuda isso. É. Aí aquele estudo é potencializado, aquela ciência ela é validada e potencializada por um cotidiano que elas já vivem. E aquele cotidiano ele é potencializado, é como se fosse o estágio daquele estudo. Então, na medida em que as mães, de fato, começam a estudar e começam a ajudar nessa... Porque isso é um propósito, isso não é nem um trabalho. É verdade. Na verdade, é um propósito, porque você está salvando vidas. Por exemplo, um adolescente de ideação suicida, um dos que eu recebi, ele foi considerado autista dos 3 anos a 15 anos, que foi quando eu comecei a avaliação dele. E eu já percebi que ele não era autista, ele estava um sofrimento de 14 anos. Para resumir, quando eu disse para ele, para a mãe, ele não é autista, ele mudou completamente. Ele falou, eu sempre disse isso, ninguém acreditou. Meu Deus. E aí, aquela coisa que era um autoextermínio, um desejo de não viver, se transformou, agora eu vou mudar meu quarto, eu vou trocar minha roupa. Porque ele dizia assim, eu tirei um peso das minhas costas, porque toda vez que eu ia me pronunciar, dizer alguma coisa, eles falavam, ele é autista. Ele é autista, não escuta, não. Não, ele não sabe falar. Ele disse que ele foi invalidado. Não que ser autista seja um problema. Uhum. O problema é você ser tratado como alguém que você não é. Né? Porque o autismo, ele é tão lindo quanto a superdotação, quando de fato a pessoa é. Porque aquela condição, ela é você, a sua personalidade. Então, o problema é quando você vive com um estereótipo que não é você. E aí você carrega uma pessoa errada o tempo todo ali em cima. O depoimento dele foi, eu tirei um peso de 14 anos dos meus ombros. Porque ele, o tempo todo, e a mãe tratando como autista, então ela não deixava nunca ele participar de nada, ela tinha que estar junto. E ele totalmente funcional. Como é perigoso, né? E é um alerta também até, né? Para as mães que estão aqui assistindo, enfim, tias, todo mundo. Quando leva a criança num médico e recebe um diagnóstico, seja de autismo, TDAH, superdotação, seja o que for, e no primeiro profissional você já acata aquele negócio, né? Então, é bom escutar outras pessoas, investigar, né? Para que não aconteça esse tipo de coisa. Porque hoje em dia parece que está muito comum o diagnóstico, né? De TDAH e autismo, por exemplo. A gente vê muito. Muito. E isso, estatisticamente, é inviável. E eu vou dar um alerta. Nordeste, Ceará, Teresina que eu digo Piauí, Sim. Ceará, Rio Grande do Norte, está tendo uma epidemia de diagnóstico de TEA. Mesmo quando coloca lá superdotação com TEA, todos têm um TEA, porque eles veem o TDAH. O TDAH também está no ranking. Porque todos os sintomas de TDAH são parecidos com as características do superdotado. A impulsividade para falar, porque ele não consegue não responder o professor. Ele não consegue ficar sentado. Tem uma questão sensorial que ele precisa se mexer, pegar. Ele não presta atenção olhando. As crianças, quando você pergunta, ele fala assim, eu escuto com os ouvidos, não é com os olhos. Para que eu tenho que ficar olhando? Então, ele assiste aula para aguentar, ele assiste sentado, de costas, brincando. E se você... Ô, fulano, diz aí o que é que eu acabei de falar. Você falou isso. Aí... Então, é assim, o jeito deles serem é que tem que ser respeitado dentro de qualquer sala de aula, na natação, na robótica, no inglês. A natação, eles passou ali de um determinado tempo, eu não quero mais.
porque eles chegam no limite, no topo. É a mesma coisa dos testes de inteligência. Chegou no topo, a professora parou ali, porque naquela idade só vê aquilo, só que ele quer mais, ele quer continuar avançando. Então, se o professor da natação não muda para uma natação de adolescente ou de adulto, ele fala, eu não vou mais, eu não quero, já enjoei. Então, esse respeito a esse ritmo acelerado de ser e de viver e de pensar precisa ser em qualquer lugar. Na brincadeira, na natação, no inglês, na dança, onde ele estiver, ele é superdotado. Não é só na escola. Não é uma condição que acaba na educação básica, por exemplo. Entendi. Doutora Roseni, e a gente conversa muito aqui, né, sobre o nome do episódio e tal, aliás, do podcast, e a gente pergunta sempre às mulheres que vêm aqui. Primeiro, eu quero lhe fazer a pergunta, você é superdotada? Sou. É. Sou. E por isso o filho também? Eu tenho 3 filhos, cada um superdotado completamente diferente. Eu tenho 5 netos. 4 deles já foram identificados formalmente. Tem um que não foi, porque ele mora longe e em município não tem, ele não quer. Assim, que é de um filho que se separou. Sim. Ele também é só por tudo que eu observo, né? Inclusive, eu estive com ele ontem, que ele mora aqui perto de Teresina. Sim. E aí, esse neto é o único que não foi identificado formalmente. Ele vai para Brasília porque eu quero levá-lo para essa identificação. Mas os outros 4 foram identificados formalmente. E um deles, inclusive, teve que se afastar da escola porque ele desmaiava na escola. Né? Aí depois teve que se afastar até que eu conseguisse fazer todo um trabalho para ele querer voltar e voltar bem. E aí já voltou na faculdade. Mas o que a gente precisa, França, é assumir isso. Os adultos superdotados, eles têm vergonha de dizer que são superdotados, porque parece que você está falando de status. Sim. Aí, às vezes, eu falo assim, é isso mesmo? Vai ser superdotado para você ver. Mas você soube depois que já tinha descoberto os filhos, que começou a estudar? Ou... Foi depois que eu identifiquei meu primeiro filho, que eu vi que a gente era muito parecido, isso acontece demais. Aí uma amiga fez para mim a minha identificação, há muitos anos atrás também, né? Que eu tive meu primeiro filho com 19 anos. Então, e aí eu já comecei, eu falei, então eu preciso. E por que eu entrei nessa área assim tão de cabeça? Né? Porque eu sei o sofrimento que eu passei, eu sei o sofrimento dos meus filhos, eu vivi isso com eles. Estou vivendo agora com uma neta na escola, e aí a gente está fazendo todo um trabalho. E eu não queria que as mães passassem as mesmas coisas. Porque esse meu primeiro filho, ele carrega sequelas do meu desconhecimento. É o mais velho. É o mais velho. E hoje ele trabalha comigo, ele me ajuda a entender, a fazer. Então, e os outros já foram bem melhor. Meus netos, outra cabeça, porque meus filhos já foram trabalhados quando começaram a ter filho. Mas o primeiro, ele carrega sequelas, por exemplo, de fazer terapia até hoje, de tomar remédio para dormir, que aí, na época, eu não sabia que tinha distúrbio de sono. Então, é uma sequela que eu não quero que os outros filhos, que as outras mães passem. Por isso que eu coloco tudo no colo e quero ajudar a evitar isso tudo. Que bom, né? Porque eu sei que o tem que é a mãe. Dor. A mãe super poderosa lá para cuidar de todo mundo. É uma dor violenta que eu sei que eles né? sentem. E me diga uma coisa, o que... Aí eu sempre pergunto, e aqui eu estou perguntando para uma superdotada, mas eu vou perguntar. Qual é o superpoder que você acredita que tenha, dentre tantos, que lhe ajudou, né, a chegar até aqui, a ser essa mulher que hoje ajuda tantas outras pessoas, né, e faz um trabalho tão importante? Qual é esse superpoder? Eu resumo na palavra confiança. A confiança que eu tive no potencial das pessoas. A confiança que eu tive naquele primeiro menino, a confiança que eu fui tendo nos meus alunos e que eu fui enxergando nos meus filhos, e aquela coisa, você acreditar. O que eu transformei nesse meu neto, que acabou tendo que também se afastar por um tempo na escola, foi confiança, porque era uma confiança tão autêntica que eu transmitia isso para ele. Então, confiar no seu filho, confiar no que você fez, que ele tem esse potencial, porque o que mais é duro hoje, França, é quando os próprios pais falam, eu não vejo essa superdotação. Porque eles querem ver algo extraordinário para ele fazer. Eu sei. E não percebe que aquela dor
de não ser aceito é a superdotação, o perfeccionismo, a procrastinação, não é preguiça. Então, a palavra confiança, para mim, hoje, é a que comanda todo essa qualidade de vida do superdotado. Até começando confiança em si. Sim. E você, para você, o que é uma mulher poderosa? Se você pudesse definir, né? Porque esse podcast é feminino, a gente está falando para muitas mulheres aqui. Para você, o que é? Se você fosse definir uma mulher poderosa. Mulher poderosa na neurodivergência é a mulher que assume a sua neurodivergência. Se é autista, se é superdotada, mas a gente vê que a de TDAH, ela diz isso com alegria. Eu sou TDAH. Agora todo mundo diz que tem Ou TDAH, eu sou autista. Né? Mas vai dizer que é superdotada, esconde. Então, por elas ficarem escondidas, os filhos se sentem no perigo. Eu falo, tem alguma coisa errada, eles começam a se esconder. E aí a gente tem subnotificação, os filhos começam a se autossabotar. Se meus pais fazem isso, mesmo sem dizer, eles transmitem o medo. Ele fala, isso é uma coisa errada, então eu não posso ter isso. E isso é como eles são. Então, existe um risco muito grande hoje de muitos superdotados por aí estarem camuflados, escondidos de trás do mato, como um camaleão. Então, o que precisa acontecer é a mulher, principalmente a mulher, que ela tem um poder muito maior de compreensão da realidade, um poder de atuação, ela tem um filtro social muito mais desenvolvido, isso, cientificamente mais do que o homem, é ela assumir a sua neuro e falar, eu sou superdotada, e não achar que ela dizer que é superdotada, isso é status, isso é privilégio, isso é condição, isso é jeito de ser. E não é uma condição fácil de ser. Tem crianças que falam, eu dou minha sua... Filho da Paula diz isso, que eu amo esse menino. Eu dou minha condição para quem quiser, porque só me fez sofrer. Hoje não, hoje ele já tem uma outra cabeça, mas porque ele tem um espírito questionador. Porque questionou, cala a boca. Deixa falar, eles são felizes. Então, é a mulher, para mostrar seu poder, ela mostrar o que ela é. E se não for superdotada, for uma mulher típica, mostra a sua voz. Sim. Você tem uma missão, todo mundo tem um propósito. Porque a coisa da mulher se esconder, isso é uma tradição histórica, né? Eu que sou uma estudiosa, pesquisadora da ciência, que eu amo, a filosofia da ciência, estudei profundamente para meu mestrado, doutorado, não tem uma mulher. Pois é. Todos os filósofos são homens. Não tinha mulher? Tinha. Irmã de Mozart é muito mais talentosa e superdotada do que Mozart. Alguém ouve falar na irmã dele? Pois é, eu mesmo nunca ouvi falar. Nunca ouviu falar. E ela era, de fato, a que tinha muito mais talento, era muito mais superdotada do que Mozart, mas só ele sai. Então, a gente precisa ocupar esse lugar na sociedade, na escola. E a mãe deixar de ir para a escola chorar. Ela tem que ir para a escola empoderada de conhecimento. Importante, né? Então, mães, vocês que estão aqui escutando, então vamos cada vez mais, né, nos empoderar, como a doutora Roseni está falando. Se você gostou desse episódio, compartilha com mais mulheres para que elas fiquem sabendo de tudo isso que ela conversou aqui. Deixa aí teu like, teu comentário, porque isso é muito importante para que esse algoritmo aí do YouTube entregue, né, esse episódio e leve essa informação tão importante para cada vez mais pessoas. Então, eu queria lhe agradecer demais por você ter arrumado um tempinho para vir aqui conversar com a gente. Em Brasília, né? Quem mora em Brasília já está ali no lucro, né? Porque está mais perto. Está mais perto para receber aí uma orientação, um atendimento. Agradecer demais, lhe parabenizar pelo seu trabalho, né? Por essa coragem de ir à frente, de ir a fundo. E buscar esse conhecimento que realmente liberta, né, e ajuda tanta gente. De geração a geração, né, o que você está fazendo hoje vai ressoar aí para muito mais longe, né? Ai, tomara. Para netos, tataranetos, enfim. O que a gente faz hoje aqui a gente está plantando, né, para mais na frente outras pessoas, né, vão colher, mas já tem muitos resultados, né? Quero lhe parabenizar muito por isso, lhe agradecer. Eu digo que Deus, ele planta cada um num lugar para florescer, né? E você ter vindo com essa condição, com certeza não foi à toa, né? Que é para ajudar mais gente
Enfim, para não ficar, como você falou, só chorando. E aí você entrou em ação, né? Para Tentar resolver a o problema. situação, né? Buscar as soluções. Então, isso é muito importante. Muito obrigada. Quando você voltar a Teresina, se quiser voltar aqui, seja muito bem-vinda. E para você que está aqui com a gente até agora, muito obrigada pela sua audiência. Espalhe aí esse episódio para o máximo de pessoas possível. E na próxima quarta-feira a gente se encontra para mais um episódio do Elas Têm Poder Podcast. Um abraço e até lá.